Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e hoje nós vamos estar conversando com José Carlos Reston Filho, engenheiro eletricista que veio ao Acre pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia para falar sobre essas duas ciências. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Aldeia. É com prazer que a gente retorna aqui ao Acre para falar de projeciologia e conscienciologia. José Carlos, a gente queria começar essa entrevista perguntando, sendo bem direto, até para a gente entender melhor, o que é conscienciologia e projeciologia? Bom, a projeciologia ela é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem com todos nós durante o período da noite, que é a experiência lúcida fora do corpo. É uma experiência comum que acontece a todos, porém, como nós não estamos atentos a manter a lucidez durante a experiência e a fazer algum esforço de rememoração, nós passamos a interpretar essa experiência como um sonho, apesar de sonho e experiência fora do corpo ter diferenças marcantes. A conscienciologia é a ciência que estuda o ser humano numa abordagem integral. O corpo físico não é a nossa única forma de manifestação. Nós temos uma manifestação emocional, intelectual e energética. E nós também temos diversas existências ao longo do tempo. A nossa existência aqui não iniciou com o nascimento e nem termina no caixão. Essa é uma etapa da nossa existência. Então nós temos uma existência muito mais ampla. E também a conscienciologia, além de contemplar esses dois tópicos, contempla também a influência das bioenergias, ou seja, a troca de energia que acontece entre as pessoas e os ambientes. Isso é a conscienciologia. Então, a projeciologia, então, é um ramo da conscienciologia? É a parte prática da conscienciologia, é onde a gente experimenta, onde nós utilizamos técnica, método, experiência e podemos então comprovar que realmente as energias, as bioenergias são parte do nosso dia a dia, que essa não é a nossa única existência e que nós temos outros corpos além do corpo físico. A projeciologia torna isso inconfundível a quem experimenta. Correto. E como é que começou essa ciência? Me parece que é uma ciência nova, uma ciência que se estabeleceu a partir da década de 80. A ciência ela é até nova, mas o fenômeno ele é muito antigo. Os egípcios, no seu livro Egípcios dos Mortos, os tibetanos, no livro Tibetano dos Mortos, os povos do Oriente Médio todos relatam essas experiências. Até na Bíblia existem experiências relatos de experiências fora do corpo. Mas essa ciência, enquanto projeciologia, foi denominada a partir do ano de 1979 pelo médico brasileiro Valdo Vieira. Ele lançou um livro denominado Projeções da Consciência, que contém 60 relatos que ocorreram no ano de 1979. Com a publicação disso e com o endereço e a caixa postal do autor ao final do livro, diversas pessoas entraram em contato e tiveram coragem de falar: eu também passo por essa experiência. E esse grupo se juntou e formou o que é hoje o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Até então, Diogo, existiam dois grupos de pessoas. Pessoas que se achavam doentes por passar por essa experiência e não contavam para ninguém. E existia um outro grupo que se achava muito superior aos outros e se fosse contar ninguém ia entender. Com a publicação desse livro, Projeções da Consciência, essa informação se democratizou e veio à tona com mais força. Por isso é bem comum hoje a gente ouvir esse tipo de relato. Isso explica também, então, o interesse das pessoas, porque me parece que o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia teve um crescimento, uma proliferação de adeptos muito grande, inclusive no mundo. Hoje nós somos a maior instituição de pesquisa parapsíquica do mundo, porque em nenhuma instituição se vê um volume de 150 mil pessoas em sala de aula, 700 colaboradores, todos voluntários, ninguém percebe salário para desenvolver essa função. Nós temos hoje mais de 250 professores habilitados por um processo rigorosíssimo de liberação pelo nosso centro de educação. Então, esse grupo grande que hoje atua dentro da projeciologia está acessando em todas as partes do mundo pessoas que passam por essa experiência, que rememoram essa experiência e que querem estudar isso com uma abordagem científica. Já existe a abordagem mística, uma abordagem mais filosófica, até uma abordagem religiosa. Mas dentro do IPC nós vamos preferir esse lado científico, baseado na experimentação. E isso está trazendo ressonância com muitas pessoas. José Carlos, e era justamente sobre isso que eu iria perguntar para ti agora. Como é que, até que ponto você pode medir o que é ciência e o que é crença, sendo que você está tratando de um tema que é consciência, mas a consciência também pode ser chamada de alma, de ego, personalidade, de personalidade, do que é a própria pessoa, né? Então, até que ponto você pode assumir a conscienciologia, a projeciologia como ciência e até que ponto ela pode ser pensada como crença ou seria um equívoco isso? A
crer. A palavra crer, ela vem da mesma raiz da palavra achar. Quem crê acha alguma coisa, não tem certeza, não afirma, não está com aquela certeza íntima. Nós colocamos que é ciência porque a projeciologia ela está baseada no tratado científico Projeciologia, Panorama de Experiências Fora do Corpo, que é considerado por todas as instituições que pesquisam a parapsicologia, por exemplo, no mundo todo, como é o caso da American Society for Psychic Research, sediada em Nova York, ou então em Londres, a Society for Psychic Research, como o maior tratado científico sobre o assunto. São mais de 1000 páginas, com mais de 4.000 referências bibliográficas, em que a gente tem, em formato enciclopédico, todo o contexto relativo à experiência fora do corpo em tudo que foi escrito até hoje no mundo. Então esse é o primeiro ponto que já formaliza enquanto ciência. Segundo ponto, como não existe um processo de gurulatria, ou então da eleição de um guru, de um líder espiritual, ou seja, nós colocamos que todos são capazes de desenvolver a experiência, então a gente já democratiza essa informação. Porque você sabe, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então nós não utilizamos essa doutrina, essa forma de inculcação ou até mesmo de lavagem cerebral. Depende da experiência pessoal de cada um. Isso. Outra coisa que contribui para nós colocarmos que isso é uma ciência é que hoje nós já temos 2 campos de pesquisa. Um sediado em Foz do Iguaçu, que é o CAEC, é um campus que tem hoje a maior biblioteca do parapsiquismo do mundo, são 60.000 obras sobre a experiência fora do corpo, sobre o domínio das bioenergias, sobre experiências parapsíquicas. Nós temos 16 laboratórios de experimentação, onde as pessoas podem participar de experiências e vivenciar essa realidade num ambiente controlado, preparado para isso. E temos também, na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, o nosso segundo campus já sendo instalado, né? E é com boas perspectivas que a gente vê a implementação de um campus desse aqui na região norte. Em pouco tempo, seja em Rondônia, no Acre, no Amazonas, em Roraima, em um desses estados nós vamos também implementar um campus como esse para desenvolvimento científico dessa ciência. José Carlos, você falou aí da grande quantidade de estruturas que o Instituto tem e que essas ciências estão desenvolvendo dentro do país. O Brasil é um país muito místico também. Por exemplo, para a gente ter uma ideia, o kardecismo foi onde o mais se expandiu, foi no Brasil. Até mesmo em correlação à França, né? E é verdade, onde surgiu com Allan Kardec. Isso. Enfim, como você acha que essa predisposição do povo brasileiro ao misticismo, aquilo que é metafísico, aquilo que não pode ser comprovado na prática, ele tem interferência nessa aceitação dessas ciências, da projeciologia, da conscienciologia? Olha, acaba sendo um público diferenciado. Por essa abordagem científica que nós temos, nós ficamos como um estranho no ninho quando nós estamos junto a um grupo de ciência ortodoxa, que não aceita isso, não trabalha com esse aspecto, mas quando nós chegamos a um grupo muito místico também, nós somos meio que estranhos no ninho, porque a forma como eles trabalham essa informação, também nós não estamos de acordo, respeitamos, entendemos que é válido, mas não é a forma que nós identificamos como a ideal, não é a melhor maneira de se fazer aquilo ali. Tá? Então, essa predisposição do brasileiro, ela pode ajudar por um lado. Mas, por outro, o brasileiro, se gosta de desenvolver isso, ele também tem um lado sincrético muito forte. Ele gosta de pegar um pouquinho de cada coisa e juntar numa coisa única, que é só dele. Então, é comum o cara que é kardecista, mas é católico, o cara que frequenta a Umbanda e vai na igreja, a pessoa que trabalha com a gnose e está estudando uma outra linha filosófica, como a teosofia, ele não escolhe uma linha específica, né? Dentro da projeciologia e da conscienciologia, a pessoa ela passa por um período em que ela pega um pouco de informação de cada lugar, mas ela tem que se posicionar por aquilo. Se é de fato aquela linha que ela quer trabalhar, ela tem que tomar uma direção, escolher aquele caminho específico. A questão de se contribui ou não, eu não sei se é a melhor forma, porque nós vemos hoje muitas pessoas com algum tipo de patologia ou passando por algum problema por usar de experiências parapsíquicas sem saber de que forma aquilo funciona, entrando com uma certa ingenuidade e colhendo até alguns frutos negativos por passar por essa experiência. Quer dizer que, então, essa experiência, se ela não for orientada, ela pode causar problemas? Pode causar problemas porque não é a experiência fora do corpo. Qualquer forma de trabalho energético, por exemplo, se a gente pegar aí no lado do kardecismo, pegar do lado das religiões afro-brasileiras, existem os processos de incorporação. São comuns de se ver, a gente assiste relatos, vê aí nos jornais as coisas que acontecem. E esses processos, muitas vezes, são estabelecidos por pessoas que não se prepararam para aquilo,
que vão entrar como uma parte ingênua dentro do processo e passa pelo fenômeno, mas depois não consegue desassimilar aquela carga de energia que ele trocou durante aquele fenômeno. E isso vai acarretando uma série de problemas. Hoje a gente pode dizer que a grande maioria das pessoas que ocupam os nossos hospícios não são pessoas que têm problemas mentais, mas pessoas que têm o parapsiquismo descontrolado, porque não receberam informação para tratar de forma adequada essas experiências. José Carlos, como é que a conscienciologia vê essa situação? Porque, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, o próprio kardecismo, também entende o processo de incorporação como a aproximação de uma outra entidade, de um outro ser. Não é? Algumas outras religiões entendem como se fosse uma força maligna. Isso. Como é que a conscienciologia vê esse processo? É um fenômeno provocado pela própria pessoa e tem uma interferência de uma energia externa? Nós observamos isso como um fenômeno muito rústico, muito arcaico, desnecessário a partir do momento que você pode sair do corpo e, ao invés de usar um intermediário para trazer uma consciência extrafísica para se manifestar aqui na nossa dimensão, no mundo intrafísico, no mundo humano, você pode sair dessa condição, dessa casca que é o corpo físico e ir até lá diretamente, sem intermediário, resolvendo o problema de forma direta. Então nós entendemos que essa é a forma mais sofisticada de você resolver esse tipo de situação. Agora, em havendo a necessidade desse processo de incorporação, há a necessidade que a pessoa saiba desassimilar, ou seja, se limpar, higienizar aquele processo após o fim. Ao final dele, conseguir sair dali numa boa, tranquilo. E essa informação ela não é passada, até porque ela é bem desconhecida a esses grupos. Há uma espécie de secretização. Apenas um grupo tem acesso à informação. Você só vai saber daquilo quando você tiver iniciado a tal ponto, quando você já estiver no grau tal. E isso faz com que as pessoas comecem a passar por experiências sem saber desassimilar. Nós observamos assim. E como é que, então, a conscienciologia enxerga a palavra mediunidade? A mediunidade, a gente pode dividir o parapsiquismo em duas partes. O animismo e o mediunismo, tá? Então, se o parapsiquismo tem essas duas partes, o mediunismo ele diz respeito a você manifestar no seu corpo a vontade de outro. E o animismo é você, através do seu corpo, manifestar a sua própria vontade. Tudo que é feito a partir do mediunismo pode ser feito a partir do animismo, que é uma experiência mais madura, mais interessante, em que você não fica submisso. Então, nós observamos que toda experiência anímica ela é superior à experiência mediúnica. Por quê? Se bate uma pessoa na tua porta e você não conhece, você deixa entrar na tua casa? Às vezes as pessoas permitem que haja um processo de incorporação com pessoas que elas não conhecem, que assumem o controle dos seus veículos de manifestação, do corpo físico, do corpo energético, do corpo emocional, do corpo mental, e acabam não conseguindo depois saber como higienizar a sua psicosfera, a sua aura, a partir dessa experiência. Nós entendemos que é uma prática avançada, e que deve ser utilizada a partir do momento que você sabe o início, o meio e o fim. Como você entra e como você sai dela. Quando é um caminho sem volta, ou seja, te ensinam a entrar, mas não te ensinam a sair, começa a ficar perigoso. Então significa que a conscienciologia ela trabalha com a hipótese ou com a afirmação de que existem outros seres ou que depois que nós morremos ou desencarnamos, a gente continua aí. Pois é, a nossa vida não começa na maternidade nem termina no caixão. Ela transcende isso porque a nossa existência, nesse momento, ela tem como predomínio o corpo físico, o cérebro, mas quando nós saímos do corpo lucidamente numa experiência noturna, por exemplo, nós percebemos o caráter extracerebral da nossa consciência. Então nós transcendemos esse corpo físico. E o que acontece? Ao passar pela morte do corpo físico, as pessoas continuam atuando na dimensão intrafísica, continuam interagindo conosco. Elas percebem, elas sabem desse fato. E nós, até mesmo por uma convenção religiosa, por um bitolamento filosófico, passamos a fingir de que isso não existe. Ignoramos as causas, mas colhemos as consequências. E hoje, a influência dessas consciências, quando imaturas, quando doentias nos seres humanos, é responsável pela maior patologia da humanidade, que nós denominamos de assédio extrafísico. Essa interação, ela existe, portanto. Zé Carlos, a gente continua tratando sobre esse assunto no próximo bloco. O Ideias da Aldeia vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta batendo um papo com o José Carlos Reston Filho, professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que veio ao Acre para falar um pouco sobre essas duas ciências. José Carlos, a gente falava no bloco anterior da diferença tênue entre o que é ciência e o que é crença, o que é religião, quando se trata desse tipo de assunto. E também a gente falou que o brasileiro é sincrético, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Como é que funciona a tua experiência, por exemplo? Qual é a tua relação com Deus? Quais são as tuas crenças e como é que isso se interage com a tua participação nessas ciências? Isso. Eu venho de uma linha religiosa, desde de novo, estudei em colégio católico, e aquela seria, até o momento, a minha forma de interpretar o universo exterior. Eu tinha nas referências da religiosidade essa forma de interpretar. Em 94, eu acessei essa informação, passei a investigar mais essas ciências, e eu percebi essa diferença entre o crer, a fé e o achar, a similaridade entre o crer, a fé e o achar. Então, quem crê, acha. Quem tem fé, acha, mas não tem certeza. Então, foi a partir da experiência direta, da vivência pessoal, que eu passei a trocar tudo aquilo que eu tinha como crença, tudo aquilo que eu achava, por aquilo que eu vivenciava. Então, a partir disso, eu tive essa mudança. De fato, a minha linha filosófica, religiosa, ela cessou naquele momento, eu passei a não ter mais aquela abordagem e passei por essa abordagem mais científica, em que a gente não fala, por exemplo, que só será salvo quem for da projeciologia ou só a conscienciologia salva, não tem isso. Não tem o salvacionismo, não tem o paroquialismo, a formação de grupelhos que tem assim, uma espécie de cooperativismo. Quem está ali dentro está numa boa, serão os elegidos, os eleitos, né? E quem está fora está propenso a passar por todo tipo de desgraça. Então, eu eliminei essa manifestação da minha existência e a experiência direta ela é muito forte, Diogo. Quem passa por uma única experiência fora do corpo nunca mais vai poder ouvir alguém falar isso é mentira, isso não existe, porque você vivenciou. Amanhã ninguém vai poder dizer para você que você não esteve aqui conversando comigo, mas isso não é porque você crê, não é porque você acha, é porque você passou pela experiência. Então a experiência ela é intransferível, a experiência ela não é heterocomprovável, eu não posso comprovar ela para você, mas quem passa pela experiência começa a ter esses elementos de referência e muda, porque a experiência fora do corpo ela faz na pessoa uma mudança muito séria. Os valores mudam, a manifestação muda, a personalidade muda. Zé Carlos, essa é uma afirmação também que as religiões trazem para si. É verdade. Né? A partir do momento que você tem um encontro com Deus, ou com o que quer que seja, com o que você acredite, você tem uma mudança. Isso. Essa similitude no discurso, ela termina por associar a ideia dessas ciências com a religião? São totalmente dissociáveis, né? A projeciologia, a conscienciologia e a religião são ramos distintos. Então, enquanto uma está baseada na figura emblemática de um Messias, na figura emblemática de um paraíso, por exemplo, a conscienciologia ou a projeciologia não tem essas referências. Nós não prometemos paraíso nenhum, nós não estamos loteando o céu, nós não estamos colocando que o único caminho é esse, nós apenas estamos oferecendo uma alternativa. E a experiência, volto a repetir, ela é diferente de você acreditar em alguma coisa. Se eu vier aqui à televisão e estou falando aqui de experiência fora do corpo e alguém do outro lado na televisão começar a acreditar porque eu disse, está errado isso. Eu não quero ser mais um lavador de cérebro. Eu quero oferecer uma alternativa, a ciência, a projeciologia quer oferecer uma alternativa para que as pessoas experimentem. E, em experimentando, deem o seu parecer pessoal. Coloquem, confrontem aquela teoria com a sua experiência prática e disso extrai alguma conclusão. Se de repente a pessoa entender que aquele é um caminho para ela seguir, então ótimo. É mais uma pessoa que vai estar aí trabalhando na divulgação dessa informação. Informação que já levou muita gente para a fogueira, alguns anos atrás, a forca, a guilhotina, entre outras coisas. Durante muito tempo se tentou proibir a divulgação dessa informação. E ainda hoje existem várias sociedades secretas que colocam essa informação num ambiente muito restrito, um ambiente em que as informações não podem sair dali, porque se julgam pessoas superiores ao grupo maior. E nós entendemos que essa informação ela é tão prática que qualquer pessoa, com qualquer nível cultural, pode acessar essa informação e pode vivenciar essa experiência. O papel da projeciologia hoje é desmistificar essa informação.
José Carlos, nesse processo então de desmistificação dessa informação, a gente vê a grande quantidade de pessoas no Brasil e no mundo também adeptas da Conscienciologia, do estudo da Conscienciologia. Como é que, pelo que você conhece, as pessoas que procuram essas duas ciências, elas já têm uma ligação com a religião, a grande maioria, ou isso, os índices não mostram nada? E chegam pessoas das diversas religiões, das diversas linhas filosóficas, chegam pessoas que nunca foram de linha religiosa nenhuma. É bem variado, né? Desde da igreja evangélica mais tradicional ou até a mais fanática, até as pessoas que já escolheram a linha da ciência ortodoxa, todos esses grupos acabam chegando no Instituto. Nós temos um leque de pessoas de todas as linhas e é difícil encontrar um grupo específico que chega até ao estudo dessas duas ciências. E qual que é o avanço, qual que é o benefício que essa prática da projeciologia, de sair fora do corpo, ter experiências fora do corpo, traz para as pessoas que praticam isso? A experiência fora do corpo ela é um dos benefícios da projeciologia. Então nós vamos começar com a percepção do nosso corpo energético, muito estudado pela acupuntura, muito estudado pelo Doin, Shiatsu, pela própria homeopatia. Só que nós vamos utilizar um elemento que nós já temos na nossa manifestação para a mobilização dessas energias, que é a vontade. Então, o que acontece? A partir do uso da vontade no domínio das bioenergias, a pessoa ela pode adquirir o que nós chamamos de equilíbrio energético. Ela elimina com isso as oscilações de humor, de temperamento, de bem-estar e começa a passar por uma linha mais reta de manifestação. Não é mais cheia de picos e vales, ela começa a manter um humor mais sereno, ela não tem alterações repentinas de emocionalidade, de exacerbação das emoções, ela passa a ter um controle emocional, que é o que hoje muitos livros, muitas linhas prometem, controle emocional, inteligência emocional. Né? Esse é um ponto, você consegue trabalhar isso. O desenvolvimento da atenção, o desenvolvimento da concentração, muito porque você vai começar a trabalhar aspectos do teu cerebelo, que é uma porção cerebral que abaixo do encéfalo que nós temos na nossa caixa craniana, responsável pela nossa psicomotricidade. A pessoa vai começar a trabalhar mais esse aspecto. E a experiência fora do corpo, Diogo, ela elimina de uma vez a tanatofobia. O que é isso? Thanatos é o deus grego da morte, fobia, medo. É o medo da morte, que é pai e mãe de todos os medos. Com uma única experiência em que você se percebe lúcido, tomando decisões e espacialmente distante do teu corpo físico, vai ficar muito claro para você que você e o corpo físico são coisas diferentes. A tua personalidade, a tua individualidade, a tua consciência e o corpo físico não são a mesma coisa, mas você se manifesta através daquele corpo. Momentaneamente, você predominantemente está atuando a partir dele. Então, quando cessa a tanatofobia, também um leque de perguntas surge na tua cabeça. Será que a forma como eu estou levando a minha vida hoje, muito baseada no acúmulo de bens materiais, muito baseada no acúmulo de dinheiro, de riquezas, é a melhor forma de viver, de fato? Existiria uma outra forma de trabalhar, de ter valores diferentes ao longo do meu dia a dia, na minha manifestação, buscando, além do dinheiro, do conforto, que é muito bom, outros ganhos primários? E você começa a diferenciar, por exemplo, o que é o sonho e o que é a projeção. Quando cessa essa confusão, quando você percebe claramente que sonho e projeção são coisas diferentes, você começa a rememorar cada vez mais as tuas projeções fora do corpo. E talvez a principal função da experiência fora do corpo seja possibilitar a cada um de nós acessar a nossa programação existencial. A programação existencial é aquilo que nós viemos fazer nessa dimensão. Nós não viemos para cá para passar por turistas, para apenas ter lazer. Nós temos um trabalho a desenvolver aqui e cada um tem uma programação existencial específica, individual, personalíssima. Zé Carlos, agora a gente tem que explicar um pouco melhor essa coisa da programação existencial, que lembra um pouco uma coisa Matrix, né? Parece que há um programador, um programa, e aí as pessoas vêm... isso seria o destino, então? É o destino de uma maneira... um pouco diferentemente colocada? Assim? Olha só, o destino é algo que você não pode mudar. Então nós não entendemos que haja esse destino. O que pode haver é uma tendência, uma direção. Agora, falando no Matrix, é decepcionante ver aquele segundo filme do Matrix. Eu achei aquele filme horroroso. O primeiro, ninguém entende o final. Eu achei muito bom, mas aquele segundo filme fala de uma série de bobagens, né? Então a turma mais evoluída, de uma hora para outra, começa a se drogar dentro de uma caverna. São todos militares e dentro de uma comunidade extremamente religiosa. Eu achei horroroso aquele segundo filme. Mas, voltando à questão da programação existencial, como a nossa manifestação ela é
extracerebral, ou seja, nós não dependemos do cérebro para nos manifestar, tanto que quando a pessoa morre, ou o corpo físico morre, você continua se manifestando. E aí o que você faz nesse período em que já passou a morte do corpo físico? Você pode perder tempo tentando manter o mesmo contexto que você tinha antes, querendo ser o pai de família, o profissional e perdendo tempo aqui, ou você pode começar a se preparar para a sua próxima existência. Porque a nossa existência ela vai acontecer continuamente, seja ora no corpo físico, ora sem o corpo físico. E quando você começa a se preparar, você começa primeiramente a avaliar o que você fez antes. Como foi a tua última existência? E você não vai olhar tanto o que você aprendeu, você vai olhar muito mais o que você realizou. E mediante esse contexto, o que você se programou para fazer, o que você realizou, você vai estabelecer um percentual de realização. Ou seja, eu consegui realizar 70%, 60% do que eu me programei. Ou eu não realizei nada, eu só fiz besteira nessa minha existência. Nós programamos isso? Então. Nós programamos. E aí o que acontece? Nós programamos no momento em que nós não estamos com o cérebro físico. E aqui, nesse momento, eu estou conversando com você conversando comigo, nós estamos utilizando o cérebro físico predominantemente. E essa informação não está aí. A gente tem que aprender a fazer esse download, trazer essa informação que está nessa outra estrutura chamada paracérebro e colocar essa informação forte no cérebro físico para que nós possamos acessar. A experiência fora do corpo ela acontece assim também, ela é extracerebral. Aí quando você acorda, você está se manifestando pelo cérebro físico. Você não vai acessar aquela informação nunca. Você tem que ter a técnica de rememoração para poder trazer essa informação, capturar, fixar ela fortemente no teu cérebro físico e então poder acessar ela de forma mais fácil. Então, Zé Carlos, falando nessa técnica e nessa experiência fora do corpo, o que é preciso para a pessoa começar a ter experiências fora do corpo, dentro dessa visão de que isso é possível? Tá certo. A pessoa não vai começar a ter experiência fora do corpo porque ela vai começar a estudar projeciologia. Nós temos isso toda noite. Todo mundo sai do corpo toda noite. Agora não se dá conta disso, porque a gente pode dividir em 3 etapas. Uma é a saída do corpo, a segunda é você ficar lúcido fora do corpo e a terceira é você rememorar a experiência. São 3 etapas distintas. Nós somos bons em sair do corpo. Nós até conseguimos um percentual razoável de lucidez, mas nós não fazemos esforço nenhum para rememorar. Então quer dizer que toda noite, todo mundo quando dorme, bota a cabeça no travesseiro, está saindo do corpo. Isso. Agora, de manhã cedo, toca o celular, toca o despertador, você levanta, vai correndo para o banheiro, tomar banho, toma café rapidamente. Você não dedicou 2 minutos que fosse para tentar rememorar a experiência. Você mesmo sabota isso. E existem técnicas para você lembrar, inclusive do sonho mesmo quando você não tem essa passagem consciente, certo, mas da própria história dos seus sonhos. Como é que técnicas são essas? Tem algumas coisas simples que podem ser feitas, que as pessoas em casa podem fazer, que a gente Nós podemos colocar que sonho e projeção são coisas diferentes, tá? Nós temos um ciclo do sono que ocorre da hora que a gente dorme até a hora que nós vamos acordar. Então nós estamos agora, por exemplo, com uma frequência cerebral específica, que é a frequência beta. Quando nós começamos a adormecer, nós vamos baixando essa frequência para alfa e isso vai chegar até a frequência delta. Então nós vamos ter um ciclo do sono que vai estar oscilando essa faixa de frequência. O que acontece no sonho? Nós vamos ter aquilo que é conhecido como REM ou MOR, que são movimentos oculares rápidos. Ou seja, o nosso olho, mesmo que fechado, ele fica fazendo movimentos de subir e descer. Aquilo auxilia na fabricação de imagens. Então, o sonho, ele é uma fabricação de imagens. Você está colocando para fora, você mesmo fabricando imagens oníricas, plásticas, movediças, coisas sem sentido, como, por exemplo, um ser humano com cabeça de pato, um determinado terreno que oscila como se fosse uma onda, são coisas sem lógica, irracionais. O sonho tem essa característica. O que mais? O sonho é como se fosse um filme de cinema. São imagens que se apresentam, você não interage, você vê. Você pode até se ver, mas você não interage com aquilo. A experiência lúcida fora do corpo, ela se dá no período em que você não tem movimentos oculares rápidos, ela se dá de forma ativa, ou seja, você percebe o universo ao teu redor sem que algo seja apresentado para você, você está vendo. E você o tempo todo toma decisões. Quem toma as decisões ali naquele momento é você. Ir para a direita, ir para a esquerda, atravessar uma parede, subir, você toma essas decisões. Então a diferença entre sonho e projeção são essas aí. Agora, quais são as técnicas para fazer a rememoração? No momento que você aprende algumas técnicas para mobilização de energia, uma delas é o estado vibracional, você começa a perceber como você descoincide a tua cabeça da tua paracabeça e como você transfere o predomínio da tua manifestação daqui, da cabeça física, para essa paracabeça.
No momento que você transfere o predomínio para cá, para a cabeça, você começa a acessar as informações que estão nessa segunda estrutura, denominada paracérebro. E aí você consegue rememorar essa experiência. Exige trabalho, um pouco de esforço, mas não existe ritual nenhum, não existe associação a nenhuma linha filosófica específica, basta a pessoa querer. Isso trabalhando em qualquer linha filosófica. Zé Carlos, a gente agradece a tua presença aqui no Ideias da Aldeia, podendo esclarecer melhor sobre essas duas ciências. E as portas estão sempre abertas. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos da TV Aldeia pelo espaço que vocês abriram. A gente sabe que essa rede TV chega a toda a cidade do Rio Branco e a todo o interior do Acre. E com certeza essa informação, chegando às partes mais longínquas desse estado, vai fazer com que pessoas se interessem por essa informação e busquem cada vez mais informação. Eu queria divulgar que o nosso endereço aqui em Rio Branco é na rua Tapajós, número 100, no bairro Estação Experimental. O nosso telefone aqui é o 226-3603 e 9986-7794. O nosso site na internet é www.iipc.org.br. Muito obrigado, Diogo. Obrigado, Zé Carlos. O Ideias da Aldeia vai ficando por aqui. Até a próxima.